Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso Conversas que Inspiram. Eu sou Helena Martins e nós estamos aqui nessa segunda parte com Paula Calil, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, com Patrícia Sudre, que é empreendedora no ramo de artesanato, e com Cristina Santana, também empreendedora no ramo de artesanato. Se você não ouviu ou não viu a primeira parte do nosso bate-papo, não é? Vamos convidar vocês para voltar lá e dar uma olhadinha, porque na primeira parte nós falamos como alavancar o seu negócio, falamos um pouquinho de clientes, falamos um pouquinho de fornecedores. E agora nessa segunda etapa nós vamos falar um pouquinho sobre as partes interessadas, não é isso, Paula? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Exatamente. Pelo nosso bate-papo com as duas microempreendedoras, a Cristina e a Patrícia, a gente começou a ter uma noção de quais são os públicos que podem contribuir com o seu negócio, né? Que públicos são esses que nós estamos falando? São consumidor, né? A sua cliente, o seu cliente, seus fornecedores, né? Porque esses públicos que estão envolvidos com o seu negócio não são só os públicos que compram, né, os seus produtos, mas aqueles que de alguma forma influenciam na realização do seu produto, né, na produção do seu produto e também na divulgação do seu produto, na influência de consumidores, né? Então, o que é importante para essa microempresária? Ela identificar, mapear quais são os seus principais públicos, suas partes interessadas, como também são conhecidos, né? Identificar de uma maneira organizada, escrevendo, de preferência, o ideal seria, né, que eu recomendo fazer, vocês juntarem em um grupo de amigos ou de pessoas que já participem do seu negócio. Vamos conversar hoje sobre, no caso do negócio que a Patrícia está tocando, que é dessa parte de acessórios e joalherias, né? Quais são os públicos que podem ajudar no seu negócio? Então, a gente já identificou a sua consumidora, os seus fornecedores, né? Os diferentes tipos de fornecedores, e depois que a gente tem feiras, né? Feira, é lógico, a feira em si não é um público, mas são os contatos dessa feira. Que mais, Patrícia? A gente pode também ter parcerias, né, em lojas, em estandes, ou alguns eventos também de shopping. A gente tem que ir buscando cada dia mais, né, o espaço para a gente poder estar mostrando o nosso trabalho. Então, a gente observa que se você parar para pensar no seu negócio, você vai ter que registrar todos esses públicos para você conseguir definir que tipo de relação você tem com ele. Então, com o fornecedor, como é que você tem que buscar o seu fornecedor, se você pretende, dentro de um futuro próximo, crescer, né? Se você pretende estar com o seu trabalho, com o seu produto em mais de um lugar, quais são as lojas que você pretende oferecer, né? Se você conhece alguma blogueira, youtuber de moda que pode mostrar os seus produtos, também é importante. Paulo, então assim, não é só pensar o que a gente já faz, o que a empreendedora já faz, mas pensar também o que ela pode fazer, quais são os públicos que ela pode atingir. Exatamente. Né? Exatamente. Não ter aquela coisa de pensar em alguma coisa e já pensar o porquê que eu não posso. Mas é abrir a mente, não é isso? Sim, e pelo que você está falando, que eu entendi, é chamar mais pessoas para participar desse processo, porque às vezes a gente vende o produto e fica um pouquinho limitado, né? Até a própria criatividade, né? Então, se eu chamar mais pessoas para participar desse processo, você acha melhor? Sim, sim. Agora, eu te pergunto, participar do processo em que momento? Da criação? Eu fiquei até pensando na hora do palpite, como a gente fala, né? Do toró de palpite. Quando eu vou pensar assim, quem pode ser meu fornecedor ou aonde eu posso vender,
pessoas que até ajudem, que conheçam um pouquinho do negócio, né? E que possam até ajudar a pensar em lugares onde eu não tinha imaginado vender, ou parceiros que eu não tinha imaginado em ter. Até porque, como eu estou te falando, quando a gente começa a pensar em novas fronteiras para o nosso negócio, ao mesmo tempo a gente também acaba pensando em certos empecilhos, né? Então, Sim. quando a gente fala de toró de palpite, né, é você Sim. soltar a criatividade e a imaginação, porque às vezes num ponto você não vai achar um possível parceiro, mas dali vem uma outra ideia, né? Exatamente. E pensar também que esses públicos, né, podem ser públicos que ajudem a divulgar o seu produto, Olha o que seu interessante. serviço. Então, podem ser jornais do bairro, jornal ou alguma publicação do bairro que vocês estão, da região que vocês estão, né? Então, tudo isso, gente, não adianta ficar só na cabeça de quem da microempresária, né? Mas tem que ser registrado e periodicamente você deve ver se não está faltando nada, porque esses públicos mudam, né? Tem uma dinâmica, não é? Nisso. Sim. E eu acho que, pelo que você está falando, escrever é muito importante. Até para você registrar, não é? E poder abrir novas frentes, né? O que vocês acham? É verdade. É isso que você falou com relação a esse grupo, né? É interessante porque, de repente, eu não sei onde encontrar aquele produto, mas eu tô aqui pensando um vizinho meu que trabalha com ferro, com alumínio, de repente ele sabe um fornecedor, né, desse produto que eu quero. Exatamente. Né? Esse vizinho que você está falando, ele é uma parte interessada também. Não é só o fornecedor que fornece, mas os seus contatos, né? Porque esse seu vizinho que é a fonte da informação. Ele né? faz para mim todos os projetos que eu quero de expositor, é ele que faz para mim. Eu desenho e ele faz Exatamente. do jeito que eu quero. Então, você já começa a perceber que essas partes interessadas, elas têm diferentes graus de poder, de influência, né? E assim a gente vai mapeando. O seu vizinho não é, ele é também uma parte interessada, mas ele é a fonte de informação para uma série de atividades que você tem. Por exemplo, projeto, indicação, né? Você tem que considerar tudo isso. Considero. Paula, eu estou achando interessante, estou pensando aqui, porque o que você está, esse exercício que a gente está convidando as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e as nossas empreendedoras aqui, é um exercício de mudar a maneira de encarar o negócio. Sim. Né? Porque eu acho que se a gente fizer esse exercício de partes interessadas pensando como a gente sempre pensou, ficaremos muito limitadas, né? Agora, o que você está falando, o que você está propondo aqui, é que a gente saia daquela roupagem tradicional de negócio e dê uma olhada muito diferente. Para isso, a gente tem que até se largar algumas ideias pré-concebidas, né? Você está falando agora desse exemplo que a Cristina deu, eu achei sensacional, né? Que é você encarar de uma maneira diferente. Esse meu vizinho, ele trabalhava com portas, portões de ferro, alumínio. E por eu pedir a ele para fazer essas coisas para mim, ele agora está mudando o foco dele. Ele está trabalhando com festas, ele está fazendo aqueles painéis, coisas para colocar bola. As pessoas entendeu? nos influenciam e nós influenciamos os outros também, Ele né? começou a pesquisar, então ele agora está trabalhando. Até MDF, ele está trabalhando com MDF, fazendo pequenas coisas assim para festa, né? Coisas para festa. E ele está se dando bem com isso. Agora é um parceiro, né? Porque se ela influenciou o parceiro. negócio e vice-versa, então a gente tem uma relação forte de parceria aqui, que Existe, pode ser com usada no certeza. futuro até para Sim. customizar outro material também. Exatamente. Interessante. Porque um dos problemas é que as pessoas, elas acreditam que são partes interessadas só aquelas com as quais você se relaciona diretamente. Não, indiretamente também, né? Então, esse seu vizinho é uma parte interessada e muito importante. Eu saí daqui dessa parte da nossa conversa realmente
Paula, muito animada, porque é uma maneira diferente da gente ver o que a gente sempre faz, tá? E a ideia da gente é essa mesma, é inspirar vocês a pensar diferente o próprio negócio. Até o próximo Conversas que Inspiram, até o próximo módulo do Conversas que Inspiram, e um beijo grande.